Hebreus capítulo 12. O versículo 1 em diante diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, amado? Vamos aplaudir o Senhor. No início dessa semana, eu estava com o pastor Januzzi, e o pastor Januzzi disse para mim, disse assim: pastor Antônio Carlos, eu estou me preparando para a corrida dos 10 quilômetros. E quando ele disse isso para mim, eu fiquei imaginando, a nossa vida ela é como uma corrida. E nessa corrida nós não podemos desanimar, não podemos fracassar, não podemos recuar, nós não podemos parar. Esta corrida nós temos que correr. Eu fico muitas vezes imaginando como o diabo ele trabalha de uma maneira incessante. Ele, na verdade, ele quer paralisar você. Ele quer parar você. Ele quer que os teus sonhos, os teus projetos sejam paralisados. E eu sei que você tem projeto. Você tem projeto de casar e ter filhos. Você tem projeto de trazer um conforto melhor para a sua família. Você tem projeto de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Você tem projeto de ter uma empresa poderosa e de ter uma vida espiritual inabalável. Nós somos pessoas que temos projeto, mas o inimigo ele quer paralisar os nossos projetos. E ele começa a colocar embaraços diante de nós. Porque ele quer, quando ele coloca os embaraços, ele quer que você pare, ou ele quer que você se torne vagaroso ou vagarosa na tua corrida. Ele não quer que você chegue ao pódio. Ele não quer que você se torne um grande vencedor. Ele não quer que você supere. Ele quer ver o teu mal. Ele quer ver você derrotado, aflito, ferido, angustiado, deprimido, para baixo e não para cima. Ele quer que você se torne uma pessoa isolada. Ele detesta quando Deus faz os milagres na sua vida. Ele fica cheio de ódio quando ele vê Deus abençoando você. Então ele começa a colocar certos embaraços diante da nossa vida, diante desta corrida que nós estamos. Mas hoje eu vim aqui, movido pelo Espírito Santo, para motivar você a não parar esta corrida, a superar os embaraços da vida, porque a nossa vida é cheia de embaraço. E eu posso dizer que um dos embaraços é o embaraço da fragilidade. Quantas pessoas se sentem frágeis, sem resistência? Eu não estou falando nem resistência física, eu estou falando de resistência espiritual. Quantas pessoas estão fracas, que não conseguem continuar a carreira que o Senhor propôs para as nossas vidas? Quantas pessoas parando no meio do caminho, outras pessoas correndo de uma maneira vagarosa, porque são pessoas que na verdade estão fracas. O pastor Januzzi disse para mim, quando ele estava fazendo exercício, eu disse: para que isso? Ele falou: eu estou fortalecendo as panturrilhas.
Mas o que nós mais notamos são pessoas que estão fracas. Quando nós olhamos para você, fisicamente, parece que tudo está correndo bem. Parece que tudo está no seu devido lugar. A gente olha para a sua visão, parece que a sua visão está boa. Quando a gente olha fisicamente, a sua audição parece que está ótima. As suas mãos parece que estão em perfeito estado. As suas pernas parece que estão fortes. Mas se nós olharmos espiritualmente, parece que você está tão fraco, que a sua visão está tão fraca espiritual, que você não consegue enxergar direito. O máximo que você enxerga de uma maneira distorcida. Você não consegue enxergar muito bem, nem de longe e nem de perto. Você não consegue enxergar que o Senhor está aqui. Você veio a este culto, está aqui desde o início, mas você está cego espiritualmente porque você não consegue enxergar que Jesus está aqui. Você está igual Jacó que diz, o Senhor está aqui, eu não sabia que Ele está aqui. E querido, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui fazendo grandes milagres. Enquanto você está louvando, enquanto você está glorificando, Ele está trabalhando na sua vida, está trabalhando na sua empresa, está trabalhando nos seus negócios, está trabalhando na sua vida espiritual. Mas muitas vezes, espiritualmente, a nossa visão está fraca, a nossa audição, ela está fraca. Você não consegue ouvir Deus falando. Você não consegue ouvir a voz do Senhor. Há quanto tempo que você não consegue ouvir a voz do Senhor? Os nossos ouvidos têm que estar atentos às coisas sobrenaturais. Eu estava conversando hoje, nós tivemos oração aqui praticamente o dia todo. Estava conversando com a missionária Lídia, e a nossa irmã Lídia, ela chegou para mim e disse assim, pastor Antônio Carlos, Deus permitiu que eu ouvisse, estava orando e Deus permitiu que eu ouvisse os demônios falando. E um demônio estava falando para o outro, nós somos muito, mas o exército deles é maior. Mas a gente nota que as pessoas hoje estão com a audição fraca, estão com as mãos fracas, estão desanimando no meio do caminho, não conseguem mais trabalhar para o Senhor. As pessoas estão com as pernas fracas. O que nós mais encontramos são pessoas que estão fracas. Mãos fracas, não conseguem lutar. Pernas fracas, não tem mais firmeza espiritual. São pessoas que não estão mais firmes. O que nós mais encontramos são pessoas desviadas. São pessoas que não estão firmes. São pessoas que caem e tem dificuldade para se levantar, mas se você caiu, o Espírito Santo vai te levantar, vai fortalecer as tuas pernas, fortalecer a tua audição, fortalecer a tua visão, e você vai enxergar hoje a glória de Deus neste lugar. Meu Deus, eu quando lembro de Davi é um grande exemplo. Davi, ele era uma fortaleza. Gente, olha, nós não podemos subestimar as pessoas. Olhando a aparência de Davi, a gente não dava nada, mas Davi era uma pessoa que superava. Davi, ele matou um urso, e de repente aparece um leão. Quando ele matou o urso, foi combustível para ele matar o leão. Ele começou a superou o urso, superou o leão.
matou um gigante, cortou a cabeça, superou o gigante. Teve, na verdade, uma perseguição implacável de Saul atrás de Davi, mas Davi superou. Mas teve um momento na vida de Davi, aquele homem que era tão poderoso. Quando você começa a ler os salmos, salmos são cânticos, salmista é o compositor. E Davi foi compositor, ele escreveu muitos salmos. E quando você começa a ver os salmos, você vê o quanto Davi era usado por Deus, o quanto ele superou. Mas chegou um momento na vida de Davi, que parece que ele encontrou esse embaraço pela frente. O enfraquecimento. Ele ficou fraco. Ele estava tão fraco espiritualmente, que ele estava numa primavera, na sacada do palácio. E diz que ele estava tão fraco, já não fazia mais aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele tinha que estar, na verdade, na guerra. Na guerra. Ele não tinha que estar ali na sacada do palácio. A gente muitas vezes, querido, quando a gente começa a enfraquecer, a gente começa a sair fora da vontade de Deus. E muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando, e a gente fica com dó. Mas é Deus, muitas vezes, querido, agindo, Deus apertando. Quando a gente passa, muitas vezes, por determinadas situações, porque todos nós pecamos. Pecamos todos os momentos da nossa vida, toda hora, todo momento nós pecamos, não tem bom nisso. E muitas vezes a gente passa por determinadas situações e a gente está fraca, o inimigo investe, e você muitas vezes não consegue superar. Davi agora não estava conseguindo superar aquele momento. O inimigo estava investindo, ele estava fraco, ele não foi para a guerra, ele estava conformado com a sua situação. Tem muita gente conformada com a situação que está, e de repente, o diabo sempre tem as suas estratégias. Aparece uma mulher linda, Betseba, ou outra tradução, Betsabá. Betseba, querido, ela estava tomando banho. E Davi olhou. Quando ele viu aquela mulher tomando banho, suas narinas dilataram. Seu coração acelerou. Ele falou, é agora. Foi o maior desastre na vida de Davi. Ele se embaraçou com aquilo. Tem muitas pessoas que estão embaraçadas. Pessoas que estão embaraçadas, eu posso dizer, por essa fragilidade. A fragilidade, a falta de resistência nos leva para o buraco, como nós ouvimos aqui sexta-feira. Mas Deus é poderoso para fazer você superar o buraco da sua vida, querido. Deus é poderoso com mão forte para te tirar e te levantar e fazer com que esse obstáculo, esse embaraço saia diante de você e você caminhe e você corra a carreira que você está proposta por Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Meu Deus, a gente quando começa a observar esses embaraços, são pessoas que ficam embaraçadas. Elias ficou embaraçado que foi para a caverna, mas você vai superar, irmão. Ei, você vai superar. Levanta a tua mão para o céu, quero profetizar para você. Esse embaraço que o diabo colocou diante de você, essa fragilidade, essa falta de resistência, talvez espiritual. Eu quero que você entenda que você vai superar. Segura isso, você vai superar. Meu Deus. Foi por isso que Paulo disse, quando ele olhou para os crentes de Éfeso,
Ele viu a situação daquele povo, daquela igreja que foi poderosa, que foi avivada, uma igreja que foi renovada, levantada, uma igreja que estava fazendo a diferença, mas agora as coisas estavam acontecendo naquela igreja, o povo estava enfraquecendo, ninguém entendia mais ninguém. A Bíblia diz que eles estavam se embriagando com vinho, que é a contenda. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Mas parece que eles estavam enfraquecendo, sem resistência. Paulo diz, ei, eu vou dar um conselho para vocês. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, é isso que nós estamos precisando. Nós precisamos, o escritor aos Hebreus disse assim, olha, vocês precisam deixar todo o embaraço. O enfraquecimento é um embaraço. Não somente o enfraquecimento é um embaraço, irmão. Essa fragilidade, o embaraço da fragilidade. Não somente a fragilidade é o embaraço, mas eu posso dizer que a exterioridade é um embaraço. Tem gente que só tem casca, só tem máscara. Tem pessoas que só têm aparência. Exterioridade, querido, é aparência, é o exterior. E muitas vezes isso aí, querido, é um embaraço para a gente continuar a nossa carreira. Esse embaraço, eu posso dizer que é o diabo coloca diante de nós. Então, a exterioridade, irmão, a aparência é um embaraço. Você olha para determinadas pessoas, parece que é um gigante espiritual. Mas, na verdade, é um fracassado espiritual. As pessoas hoje estão vivendo de aparência. De aparência. Você nota que a pessoa está todo endividado, acabado, arrebentado, na mão de agiota. E, de repente, aparece na frente da igreja com o maior carrão. Mas atrás do carrão viu o maior carnegão. Irmão, é um carnê que é de um tamanho. É aparência, as pessoas vivem de aparência. Você vê a pessoa todo bonitão, tal. Tu já viu o pé lustroso, aquele pé lustroso? Cara, eu não sei se vocês viram o gravatinha de seda. O cara é todo, né? Irmão, quantos estão assim? Tu olha assim, o cara todo bonitão, irmão, todo arrumadão, né? Tu olha o cara, tu fala assim, pô, cara aí é tremendo. Isso aí tem dinheiro. Tem é dívida, irmão. As pessoas vivem de aparência, a exterioridade, eu posso dizer que é um embaraço. E é um embaraço muito grande, irmãos. Eu tenho certeza, se chegasse aqui duas pessoas, eu falasse para vocês, irmãos, hoje nós vamos ter aqui um pregador usado por Deus de uma maneira poderosa. E de repente o diácono viesse correndo aqui e dizia, pastor Antônio Carlos, o pregador chegou e chegou acompanhado. Eu vou dizer, traga ele aqui, senta aqui do meu lado. E os dois iriam assentar. Um, querido, aquela Bíblia grande assim, tipo, aquela Bíblia capa mole e tal. O cara já chega assim, ó. Cara todo bonitão. O cara chega assim. O outro, querido, o outro puxa até de uma perna, tadinho. Um baixinho, feio, parece um chaveiro. Carinha chega assim com a Bíblia e tal, junto com ele, né? E os dois sentam ali. Daí eu vou dizer, irmãos, olha, dentro de 5 minutos, o pregador já chegou aqui, todo mundo, porque o povo é curioso. O povo é curioso, irmão. O povo fica, pregador, quem é o pregador? Quem é aquele lá? Daí um fala assim, é aquele lá do cabelão loiro, jogado, olhos verdes, Bíblia capa mole, terno bonito, ele é o pregador. Será que é ele? Não é o chaveirinho baixo? Não, ele é o pregador, tal. De primeira mão é assim, aparência, o povo vê a aparência. Eu subo aqui e digo assim, irmãos, graças a Deus o pregador está aí, ele vai pregar a palavra de Deus. Por favor, pastor, suba aqui, pastor. Daí o pastor sobe,
o baixinho chaveirinho sobe, todo mundo, eu pensei que era o outro. A aparência engana até os homens de Deus, irmãos. Enganou Samuel, um homem de Deus. A aparência enganou Samuel, um profeta. Ele era um vidente. Ele via que as pessoas não viam, era um profeta. E a exterioridade enganou até o profeta, o homem de Deus. Então, nós vemos que é o maior embaraço, a exterioridade, é o maior embaraço, irmão. Quando eu olho para Moisés, Moisés foi um homem poderoso. Moisés foi aquele tipo de homem que fez aqueles milagres no Egito. E ele fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Diz que a glória do Senhor veio e sobre o rosto de Moisés pousou. O brilho foi tão grande que resplandeceu. E quando Moisés desce do monte, seu rosto brilhava. O povo não conseguia olhar para a fisionomia de Moisés, porque o rosto dele brilhava, a glória de Deus estava ali. Era a presença de Deus sobre a vida de Moisés. Moisés teve que colocar um véu para poder dialogar com o povo. E o tempo passou e Moisés com o véu. Paulo escreve aos crentes de Corinto, querido, que a glória já tinha passado do rosto de Moisés e Moisés continuava com véu. Tem muita gente que a glória já foi e continua com véu, continua com a máscara. Ei, querido, tire a máscara, seja você mesmo, acaba com esse embaraço da exterioridade, corra a carreira que está proposta para você. Não esqueça de olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas as pessoas, a gente nota que as pessoas muitas vezes vivem uma vida de aparência, igual os fariseus. Quando jejua, todo mundo precisa saber que ele está jejuando. Meu Deus, mas os fariseus chegavam na praça, lavavam o cabelo, aquela cara de mole, o que está acontecendo? Estou jejuando. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, estou jejuando, jejuei ontem, hoje e vou jejuar amanhã. Filho, está fazendo grande coisa. Tem gente que é assim, irmão. Os fariseus eram assim. Jesus disse, esses caras são igual sepulcro caiado. Exteriormente parece bonito, mas dentro, interiormente, arrebentado, acabado, destruído. Irmão, quantas pessoas estão assim? Tem pessoas que estão na igreja, tem uma aparência tremenda, mas o cheque dele vai e volta, compra, mas não paga, adultera a nota, engana o patrão. Cuidado. São pessoas vivendo vida de aparência. Deus detesta isso. Deus não olha para a exterioridade, Deus olha para o interior. E Deus hoje está olhando para mim e para você, e Ele está dizendo, eu quero ajudar você, eu quero que você corra. Eu vou estar com você, eu vou dar força para você, eu vou dar água para você, eu vou acompanhar você, você vai chegar no pódio, você vai chegar lá, você vai superar. Ei, deixa o Senhor te ajudar, porque você vai superar, você vai chegar lá. Está difícil, querido, não é fácil. Ele nunca disse que seria fácil, mas você vai chegar lá. Glória a Deus. O embaraço da fragilidade, o embaraço da exterioridade, o embaraço da deslealdade, irmãos. A deslealdade. Irmão, por que está acontecendo toda essa miséria no nosso país? Por que muitos casamentos estão se arrebentando? Por que existem muitas famílias que não estão sendo edificadas, fortalecidas? É a deslealdade, irmão.
A deslealdade está batendo nas portas. Nós estamos vivendo a era da deslealdade. Nós vemos pessoas ricas estão ficando mais ricas com as desgraças dos pobres. Você vai ver para o legislativo, o executivo, o judiciário, o que você vai ver lá está estampado: deslealdade. É por isso que o nosso Brasil está nessa bancarrota. A deslealdade está imperando. Nós vemos a corrupção. O que é isso? É deslealdade. Nós vemos, querido, que no nosso Brasil, quando eles trouxeram esta bandeira aqui, se a gente olhar, o verde fala das matas, está sendo devastadas as nossas matas. Quando fala do amarelo, fala da riqueza, fala do ouro. Estão roubando a nossa riqueza do nosso país. Quando fala do azul, fala da abóbora celeste, do céu. Tudo isso está impedindo as pessoas de irem para o céu, querido. Quando a gente começa a olhar a educação, a economia, está deixando o povo em pânico. Você sabe que o nosso Brasil, os impostos são os mais altos, os juros são os mais altos, os carros aqui são os mais caros, o combustível é o mais caro. Meu Deus, os políticos são os que ganham mais, é no Brasil. É aqui que tem o número maior de corrupto, é no Brasil. Irmão, pelo amor de Deus, a deslealdade, nós estamos vivendo o momento da deslealdade. Ordem e progresso está sendo ofuscado aquilo. O Brasil, que era tão poderoso, que planta, dá, nós gozamos, desfrutamos das 4 estações do ano. O Brasil, querido, que eu posso dizer que é um verdadeiro paraíso. Eu que tive o privilégio de viajar em muitos países, eu vou dizer uma coisa para você: não tem como o Brasil. Ainda com toda essa corrupção, com toda essa malandragem, com toda essa deslealdade, o Brasil ainda é o melhor país que existe. Você não entendeu? O Brasil é o melhor país que existe. Mas a deslealdade está acabando com o nosso país. Estão querendo fazer do nosso país uma Venezuela. Mas nada vai impedir de nós continuarmos correndo a carreira que nos está proposta, irmão. Com todas essas leis frouxas que nós encontramos, nada vai impedir de nós corrermos a carreira que nos está proposta. Nós vamos com paciência e perseverança, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vai voltar, irmão. Aquela palavra ordem e progresso vai voltar. Vai ter ordem no Brasil e ele vai progredir. Mas a deslealdade é o embaraço. Quando a gente, na verdade, a gente olha para a igreja do Senhor, eu fico imaginando quantas pessoas agem como Judas. Judas foi desleal. Ele andou com Jesus, viu os milagres que Jesus realizou, viu Jesus dando vista ao cego, curando o leproso, levantando o morto, mas Judas no início ele teve até a honra de orar pelos doentes e eles serem curados. Porque Jesus deu poder aos 12. E os 12 fizeram maravilhas. Mas Judas, querido, com todo aquele privilégio entre os 12, Jesus diz assim: olha, eu vou escolher você, Judas, você vai ser o tesoureiro, o homem de confiança meu. Meu Deus, mas Judas foi desleal.
Ele trocou Jesus por 30 moedas de prata, irmãos. Você já reparou que você troca Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata? Você troca Jesus, muitas vezes, por muito menos do que 30 moedas de prata. Você já parou para pensar? A gente condena Judas, chega o dia de malhar Judas, todo mundo quer malhar Judas. Mas você já reparou que o perfil de Judas parece que ele se enquadra na sua vida? Você troca Jesus por muito menos. Muito menos. Mas, amado, Deus vai ajudar você. Jesus ama você. Jesus se interessa por você. Jesus vai dar força para você continuar, porque a vida é uma corrida e nós vamos continuar correndo, irmão. Nós vamos chegar lá. Paulo chegou lá. Paulo, quando chegou no fim, que ele subiu no pódio, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Meu Deus, mas nós vemos que a deslealdade, a pessoa desleal, ela quer ser independente. É igual o filho pródigo, foi desleal com o pai. Queria ser independente. Já viu que tem gente que quer ser independente, né? Independente do pai, da mãe. A menina não fez nem 18 anos, fala assim: papai, eu vou morar com fulana de tal. As pessoas querem ser independentes. Você sabia que aquela cobra, a anaconda, quando ela dá à luz, a cobra, aquela cobra nova, ela não acompanha a mãe. Ela quer ser independente. A partir dali ela vai viver sozinha. Quando você começa a estudar a história da anaconda, você vai ver que ela quer ser independente. Deu à luz, aquela cobra nova já vai embora, tomar a vida dela. Tem pessoas que são desleais. São pessoas que querem ser independentes, dependentes dos pais. Não obedece mais. Não quer ser submisso mais à vontade daqueles que geraram você. Eu sei o que eu estou falando. A pior coisa que tem é quando um filho diz para o pai: eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu quero. Teu pai e tua mãe já passou por isso. E quando te aconselha, sabe o que está te aconselhando. Não queira ser independente, não seja desleal. O filho pródigo foi desleal, ele tinha tudo em casa. Mas ele resolveu dar um chapéu no pai. Pegou ali toda a sua herança, foi para o mundão, querido. E lá ele se arrebentou, gastou tudo. Quando tu tem dinheiro, está todo mundo contigo. Mas quando você cai doente, quando você não tem mais o que oferecer para as pessoas, elas te abandonam. Mas aquele que te chamou, ele não vai te abandonar, ele vai te ajudar. Meu Deus, superando os embaraços da vida. Nós temos muitos embaraços que são colocados diante de nós. A fragilidade é o embaraço. A exterioridade é o embaraço. A deslealdade é o embaraço. E a incredulidade é um embaraço, irmão. O que você está fazendo aqui se você não crê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas parece que a palavra entra por aqui e sai por ali, querido. Você tem que crer. Você tem que crer, tem que acreditar. A incredulidade, querido, é um embaraço na nossa vida. Fecha o guarda-chuva da incredulidade. Tira a pedra do embaraço, porque o milagre vai acontecer na sua vida, querido. Você vai superar. Por isso Jesus chegou para Marta e disse: tira a pedra. Tira a pedra, essa pedra da incredulidade, tira a pedra, porque o milagre vai acontecer. Mas está morto há 4 dias, não importa se está morto há 4, há 10, há 20, há 1 ano. Quando Jesus chega, o milagre acontece, irmão. Quando eu vejo um caso como esse, uma história de superação, como essa da Marinê, irmão, eu sei o que é isso. Se tem alguém que tem história de superação, sou eu.
não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, são várias histórias de superação na minha vida. É você que o Espírito Santo quer pegar hoje. E quer fazer você superar dessa situação que você está. Pastor, eu não aguento. Pastor, eu estou para baixo. Pastor, eu estou detonado. Pastor, eu estou arrebentado. Ei, querido, mas o Espírito Santo está dizendo, eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Eu vou fortalecer as tuas panturrilhas. Eu vou trabalhar no teu interior. Você vai ser uma pessoa leal. E você vai correr porque o embaraço eu vou remover. E você vai chegar lá. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, nós temos que acreditar. A gente muitas vezes está passando por determinadas situações. O índice de desemprego é muito grande. Pessoas desempregadas. Pessoas que tinham, hoje não tem mais. Pessoas que abria o seu armário e tinha comida em fartura. Hoje, quando abre o armário, não tem mais nada. Quando abre a geladeira, está faltando tudo. Pessoas que estão preocupadas com os seus filhos, como sustentar a sua família. Mas eu quero dizer para você, vamos remover esse embaraço da sua vida, a incredulidade. Você vai crer, os céus vão se abrir, dias melhores estão chegando. Deus é o Deus da provisão. Irmão, há um tempo atrás aqui, eu marquei, porque tinha que marcar horário, na Honda. A Honda é ali no canal 3. E eu tinha marcado um horário que eu ia levar o meu carro para fazer revisão. Meu carro ia passar por uma revisão e eu saí já atrasado de casa. Entrei no carro e fui lá deixar o meu carro. E eu esqueci o celular, esqueci a carteira com dinheiro, porque eu não ia pagar nada também. Cheguei, deixei o carro e tal. Depois eu ia chamar um táxi. Eu procurei a carteira, eu não achei. Um sol, irmão, de arrebentar. Um calor intenso. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que ir a pé para casa. Eu saí de casa, irmão, sabe o que é você sair com fome? Eu falei, eu vou logo, levo o carro, volto para casa. Eu falei para Helena Maria, eu falei, prepara, não um café, o café. E minha esposa é boa nisso, minha esposa é tremenda, irmão. Falei, o café. Falei, eu quero o café, tudo que eu tenho direito. Falou, pode deixar bem. E eu estava lá, eu procurei, eu falei, e agora? Um calor tremendo. Eu falei, eu vou ter que ir a pé, irmão. Uma fome tremenda. Falei, meu Deus, eu não tinha telefone para telefonar para o Marivaldo me pegar, que ele estava na igreja. Eu não tinha nada. Falei assim, nem dinheiro, eu tinha nenhuma moeda para comprar um negocinho para jogar lá no orelhão. Nem sei se tem orelhão por aí, para pelo menos tentar telefonar, irmão. Não tinha nada. Geralmente sempre aparece um amigo, irmão, mas quando tu não tem nada, os amigos somem, irmão, tu não tem ninguém. Mas você tem Deus na vida. Nas mínimas coisas, você vê Deus agindo na sua vida. Daí eu vim, irmão, falei, Jesus, um calor, minha perna está doendo, meu pé está doendo, estou com um tênis ruim, que eu não esperava que ia andando, aquele calor, e eu vinha vindo. Falei, Jesus, sem eira e sem beira, sem dinheiro, vinha vindo com fome. Eu falei, meu Deus, quando eu chegar lá está tudo frio, café, está tudo, né? Daí eu vinha vindo. Quando eu passei, estou passando ali, essa avenida mesmo aqui do lado, que vai até lá, estava lá embaixo, nessa avenida, quase chegando perto da Ana Costa, quando eu estou indo, andando, daí eu ouço uma voz, homem de Deus! Eu logo olhei assim, um cara dentro do bar, irmão, tem um restaurante ali, um bar ali, é um restaurante, o cara fazendo assim, homem de Deus! Eu olhei assim, falei, é eu mesmo.
daí eu fui, eu não conhecia, né? Daí eu fui. Falei, e aí, querido, tudo bem? Falou, rapaz, que honra você aqui, eu quero te dar um café aqui, eu quero que você tome um café aqui no meu restaurante, eu quero ter esta honra. Olha, eu não perco o programa de televisão, eu te assisto direto, eu quero que você tome o café aqui. O que você quer? Você quer um bauru? O que você quer? Você quer um churrasquinho no pão? O que você quer? Você quer quer cappuccino? Eu falei, eu quero tudo, pode pôr tudo aí. Nós temos que superar, irmãos. Nós temos que superar esses embaraços. Não pode haver embaraço diante de nós, esse embaraço chamado incredulidade. Nós temos que crer que dias melhores estão chegando, que Deus tem projeto para a minha vida e tem projeto para a sua vida. Os meus sonhos estão alinhados com o sonho de Deus e vai acontecer. Operando Deus, quem impedirá? Oh, xaralavassuri lhe canta, lamanara lavaste, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou aqui embaraçado. É embaraçado. Isso aí é para deter você na caminhada da vida. Isso aí, querido, é para paralisar você. Se você está meio preso, está correndo devagar, irmão. Vamos fazer como o Janose. A corrida aqui não é dos 10 quilômetros. É a corrida para a glória. A corrida para a glória. A corrida para a glória. Nós vamos chegar lá, irmão. Vamos chegar lá. Nada vai nos deter. Olha, irmão, eu vou dizer, eu não tenho um jeito para a corrida dos 10 quilômetros, nem de 1 quilômetro. Mas essa corrida espiritual, querido, essa corrida eu estou correndo e não vou parar. Irmão, quando eu nasci vencedor. Eu vivo como vencedor. Quando eu morrer, eu vou morrer como vencedor. Eu fico olhando assim, irmãos. Existem mais mulheres do que homens. Sabe por quê? Porque as mulheres diz que o espermatozoide feminino, ele é rápido. Ele chega rápido no óvulo. E por chegar rápido no óvulo, vai nascendo mulher adoidada. Os homens são meio vagarosos na corrida. Tem uns que são vagarosos eternamente. Tu vai falar com ele e fala... Mas olha para mim, querido. Olha para mim aqui. Eu sou vencedor, irmão. Quando meu pai teve relação com a minha mãe, jogou milhares de espermatozoides no colo uterino da minha mãe. E eu estava lá. E eu vinha vindo. Queria alcançar o óvulo. Tinha os óvulos femininos do meu lado. Eu saio. Vou chegar lá. De repente vem um embaraço. Vem um espermatozoide feminino. Sai pra lá, pô. Vou chegar lá. De repente o óvulo estava me esperando. Daí espermatozoide quereu. Entrei no óvulo. E o menino bonito nasceu. O Antônio nasceu, querido. Sou vencedor. Superei. Você também superou. Você está aqui. Você superou. Você é vencedor. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não
seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu